Hoje, 3 pesquisas foram apresentadas em Belo Horizonte para a corrida das eleições de outubro, que escolherá um novo prefeito. O Datatempo, o Instituto Datatempo, apresentou uma pesquisa. Nessa pesquisa do Datatempo, quando a pesquisa é estimulada, o líder é Mauro Tramonte, o deputado estadual Mauro Tramonte, com 22,9. Em segundo lugar aparece Bruno Engler, do PL, com 10 pontos percentuais. E Fuad Noman, o terceiro colocado, com 9,4 na pesquisa estimulada. Quando a pesquisa é espontânea, o primeiro nome que aparece é o nome do prefeito Fuad Noman e depois do deputado estadual Bruno Engler. Quando você vai para a pesquisa da Viva Voz, uma pesquisa que foi encomendada por uma emissora de TV de Belo Horizonte, na pesquisa estimulada, mais uma vez, aparece Mauro Tramonte na liderança. E na pesquisa espontânea, aparece o prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman. Isso também se repete quando você vê a pesquisa da Quest, que foi divulgada hoje pelo portal G1, e que traz, na espontânea, Fuad Noman liderando, o atual prefeito liderando, com Bruno Engler como segundo colocado, e em terceiro lugar, Carlos Viana, do Podemos. Quando a pesquisa é estimulada, aliás, que você apresenta os nomes para aquele que está sendo pesquisado, Mauro Tramonte também lidera, tendo Bruno Engler na segunda posição e Fuad Noman na terceira posição. Esse é o resultado apresentado por essas pesquisas, Datatempo, Viva Voz e Quest. Como é que vocês veem essas pesquisas? Pesquisa, eu costumo brincar, é retrato, é fotografia. Não adianta você achar que lá no final da festa vai estar todo mundo vestido com a mesma roupa. Porque se você fizer uma foto na entrada da festa, no final da festa está todo mundo, pelo menos, com a gravata afrouxada. Como é que vocês veem a pesquisa? Isso é indicativo? Está muito cedo para pensar nisso? Já dá para sentir cheiro de quem vai e quem não vai? Kertzmann. Paulo, eu gosto muito do Data Kertzmann, sabe? Esse instituto, ele costuma acertar mais do que errar. E o Data Kertzmann sempre diz o seguinte, né? A melhor maneira de você fazer leitura de pesquisas é você mais ou menos fazer uma média dessas pesquisas, né? Se aprofundar um pouquinho nos cenários que elas medem, os cenários que elas simulam, e a partir daí, né, com uma visão mais ampliada, chegar às próprias conclusões. Hoje, eu posso dizer que a minha avaliação continua tudo muito ainda indefinido, Paulo. O resultado do Tramonte, ele é mais do que esperado, é mais do que natural. Se trata de um deputado, se trata de alguém com uma exposição muito grande na televisão, que tem o que todo mundo chama de recall. Então é natural que isso aconteça. Há também o movimento no mesmo sentido do prefeito Fuad Noman, porque é o prefeito da capital. Né? E ao contrário, né, e você vê, tem gente que critica o prefeito nesse aspecto, eu já acho que isso é elogiável, ao contrário de outros políticos que, quando estão no poder, usam a máquina em seu favor e por isso se projetam, né, sempre com muita antecedência nas eleições, o prefeito Fuad, ele nunca fez isso. E aí, por causa disso, Paulo, ele tem um grande desconhecimento ainda junto à população. Mas ainda assim, pelo fato de ser prefeito, como você mesmo falou, quando o resultado é espontâneo, não é estimulado, pelo fato de ele ocupar a prefeitura, ele acaba sendo lembrado. E aí você tem essa miríade de outros pré-candidatos que estão muito embolados mais abaixo. Mas assim, se eu pudesse espremer isso tudo, né, esse limão, extrair alguns suco, eu te diria que a coisa começa a se definir, Paulo, e começa a caminhar talvez para o meio de julho, né? Um pouco antes de agosto, que é quando se define de verdade todas as candidaturas, a gente vai poder ter um cenário mais perto, né, do que deve acontecer. Até lá, eu acho que cabe a gente ficar observando mesmo, sem cravar favoritismo ou descartar qualquer candidato, viu, Paulo? Até os candidatos que vêm pontuando muito mal nas últimas pesquisas, alguns deles especificamente, eu não descartaria, não. É interessante porque você tem, no começo de agosto, primeira semana de agosto, você tem o final das convenções partidárias, a homologação das candidaturas e a apresentação do registro de candidaturas junto ao Tribunal Regional Eleitoral. Luiz, o que me chama a atenção em todas as pesquisas, por exemplo, na pesquisa Datatempo, mais de 50% dos entrevistados se mostra indeciso. Aí você vai aqui na pesquisa Viva Voz,
63% dos entrevistados indecisos. Quando você vai na pesquisa Quest, mais de 80% dos entrevistados indecisos. Quer dizer, como disse Kertzmann, está muito difícil você chegar e cravar alguma coisa ou desenhar alguma coisa para esse cenário, não é não? Paulo, até agosto, até as convenções definirem, baterem o martelo quem serão exatamente os candidatos, é especulação, né? Vai ser sempre especulação. A gente fala em tendência, mas é uma tendência baseada em quê? Tendência baseada na probabilidade do cara ser candidato ou não, que pode mudar de acordo com o partido. A gente viu na última eleição para o governo do estado, pessoas pré-candidatas, né, que despontavam com muita força junto ao eleitorado e que não foram sequer consideradas pelos próprios partidos, por causa das coligações, por causa das ligações internas, por causa das discussões internas, que nada tem a ver com o povo, que nada tem de interferência no povo ou na vontade do povo. Eles fazem de acordo com as tendências políticas, o que eles esperam politicamente do futuro do partido e das eleições. Então, até lá, até essas convenções definirem quem vão ser os candidatos, não vai passar de especulação. A gente viu isso no governo federal, né? O governador do Rio Grande do Sul chegou a se desligar do governo do estado, a renunciar ao mandato de governador para concorrer e foi rasteirado pelo partido dele, o PSDB. Isso pode acontecer e até lá, enfim, eu acho que até meio perda de tempo, para te falar a verdade, ficar discutindo esse assunto. A gente vai ter uma noção, acho que é normal que o Tramonte esteja na frente numa pesquisa estimulada, porque ele é um nome conhecido, as pessoas batem o olho quando mostram o nominho lá dos pré-candidatos e conhecem aquele nome. O prefeito é normal que esteja na frente na campanha estimulada, com um índice alto de indecisos, porque são as pessoas que vão lembrar de quem tem a máquina na mão, da espontânea, desculpe, porque as pessoas vão lembrar, porque tem a máquina na mão, faz inaugurações, está sempre na televisão, sempre na mídia. Enfim, eu acho que o quadro até agora é natural. Paulo, muita coisa pode mudar mesmo até agosto, a partir de agosto. Diga, Kertzmann. Tem um detalhe na pesquisa que talvez valha a pena a gente comentar, ainda que, né, novamente lembrando a minha opinião, a sua e a do próprio Luiz, de que a gente não está falando que isso é algo firme, mas é uma tendência. E o que me chamou atenção pelo aspecto positivo é que a gente não está encontrando aqui, em plano municipal, pelo menos até agora, a tal da polarização entre extrema esquerda e extrema direita, né? Todo mundo imaginava que talvez isso ocorresse desde o começo, com o candidato, né, ligado ao ex-presidente Bolsonaro, Bruno Engler, despontando de um lado, e os candidatos de esquerda, talvez a Duda Salabert ou o próprio Rogério Corrêa do PT, despontando também, né, e eles fossem polarizar. Isso não tem acontecido. A meu ver, é um indicativo muito salutar, e eu espero que não aconteça, porque a gente sempre insiste, né, Paulo? Eleições municipais, elas têm que levar em conta o município, elas têm que levar em conta os problemas da cidade, né? As pautas ideológicas, as pautas identitárias e tudo mais, isso tudo são coisas que devem ficar no plano federal, devem ser discussões em Brasília. A gente tem que se preocupar com transporte, com segurança pública, com escola pública, com hospital público, tudo isso na nossa cidade. E deixar de lado essas besteiradas aí, dessas polarização de esquerda ou direita, como saíram no tapa, né, outro dia lá no Congresso. Isso a gente não pode levar para o campo municipal. Tomara que essa tendência se ratifique mais à frente. Eu não vou completar nenhuma informação, até porque se você quiser conhecer um pouco mais da análise que eu fiz, está no 98live.com.br, lá no portal 98live.com.br, uma coluna que eu fiz a respeito da análise dessas 3 pesquisas que saíram hoje, comentando as eleições, ou então comentando, apontando, aliás, os resultados das entrevistas feitas com eleitores em Belo Horizonte, todas elas feitas na primeira semana de junho. Os resultados estão aí, e aí você pode tirar a conclusão que você achar a mais adequada para o seu jeito de pensar e analisar os números.